M. Glasser e Ismael Ortiz Vené. Como estudavam e investigavam Marx, Engels, Lenin, Stalin e Mao. Capítulo 4. Como Stalin estudava. 1. Em suas palestras sobre os fundamentos do leninismo, Stalin falou do papel e da importância da teoria revolucionária. Abre aspas. A teoria é a experiência do movimento operário de todos os países, tomada em seu aspecto geral. Naturalmente, a teoria deixa de ter um objeto quando não está ligada à prática revolucionária, assim como a prática é cega se a teoria revolucionária não ilumina o seu caminho. Mas a teoria pode se tornar uma força formidável no movimento operário se esta teoria for formada em uma relação indissolúvel com a prática revolucionária, pois ela, e somente ela, pode ajudar a prática a entender não apenas como e para onde as classes se movem no momento presente, mas também como e para onde eles se moverão no futuro próximo. Quem, se não Lenin, disse e repetiu dezenas de vezes a conhecida tese de que, abre aspas, citação de Lenin, sem teoria revolucionária também não pode haver movimento revolucionário, fecha aspas. Lenin compreendeu melhor do que ninguém a grande importância da teoria, especialmente para um partido como o nosso, chamado a desempenhar o papel de lutador de vanguarda do proletariado internacional, que caiu em sua sorte e diante da complicada situação interna e internacional que o envolve. Já prevendo este papel especial do nosso partido em 1902, Lenin já então considerava necessário recordar que, abre aspas, citação de Lenin, somente o partido liderado por uma teoria de vanguarda pode cumprir sua missão de combatente de vanguarda, fecha aspas. Não é necessário mostrar que agora, quando o prognóstico de Lenin sobre o papel de nosso partido se tornou realidade, esta tese de Lenin adquire uma força e importância especiais. Fecha aspas. Fim da citação de Estado. O conhecimento da vida e da obra dos grandes dirigentes e mestres da classe operária, Lenin e Stalin, indissoluvelmente ligados desde os primeiros anos de sua atividade revolucionária a toda a heróica história de nosso partido, demonstra claramente esse gigantesco papel da teoria como síntese da experiência do movimento operário. Um dos apelos escritos por Stalin em 1911 está escrito, abre aspas, os operários nunca empreenderam uma ação, não dão um passo prático sem analisar previamente a situação, sem determinar sua linha de conduta, sua tática. Fecha aspas. Estas palavras testemunham a unidade inseparável da teoria e da prática, a enorme importância da teoria como um guia para a ação que dá ao marxismo-leninismo tanta força e vigor. Stalin, nas questões do leninismo, cita Marx, abre aspas, a teoria se torna uma força material assim que se instala nas massas, fecha aspas. O que escreveu Marx no início do seu trabalho preparatório para a criação da teoria do Partido do Proletariado. A teoria conquistou as massas e tornou-se uma força material, levando a classe trabalhadora russa à vitória, precisamente porque Lenin e Stalin não apenas desenvolveram essa teoria, não apenas sintetizaram a experiência do movimento operário, mas sem pechinchar por ela, transmitiu esta teoria às massas como uma arma da mais poderosa na luta pela sua libertação. Vemos isso ao longo de toda a história do partido. Devemos aprender constantemente com Lenin e Stalin esta capacidade de saber expressar nas palavras mais simples e acessíveis às massas o significado mais profundo da doutrina revolucionária. É por isso que o estudo das obras teóricas de Lenin e Stalin não podem ser separados do estudo de toda a obra prática do partido leninista, stalinista e vice-versa. A história do partido não pode ser totalmente estudada e compreendida sem o conhecimento das obras teóricas de Marx, Engels, Lenin e Stalin. Já vimos, por alguns exemplos isolados citados neste livro, como Marx, Engels e Lenin adquiriram seus conhecimentos.
o trabalho perseverante que dedicaram a esse objetivo. O mesmo traço característico, a mesma identidade no método de trabalho para a aquisição de conhecimento que observamos em Stalin desde a juventude. Muitas memórias foram escritas nas quais se refere como Stalin estava se preparando para sua atividade revolucionária. Em muitas memórias é indicado que Stalin sempre foi visto com livros, dedicou-se inteiramente ao trabalho de enriquecimento de seus conhecimentos, aproveitando todas as horas livres e muitas vezes noites inteiras para o estudo. Em suas memórias, os camaradas enfatizam que Stalin releu os livros várias vezes, fazendo anotações de trechos do que leu. Assim, tendo estudado o Capital de Marx, ainda no seminário, Stalin não esqueceu de estudá-lo repetidamente, de resumi-lo. Em 1910, quando foi preso, foi recolhido dele um caderno com notas de O Capital e outras obras de Marx. Como Lenin, Stalin também frequentemente ouvia os conselhos de Marx. Na coletânea Encontros com o Camarada Stalin, ele mesmo se refere às dificuldades relacionadas ao estudo do primeiro volume de O Capital, abre aspas, em Tiflis, escreve M. Chauriel em suas memórias. Vivia um conhecido livreiro. Eu estudava no seminário na época. Tínhamos um círculo marxista. O livreiro publicava panfletos de propaganda populista escritos por ele mesmo a preços razoáveis. Sem saber como o primeiro volume do Capital chegou às suas mãos, levando em consideração a demanda pelo capital, o livreiro decidiu alugá-lo. O preço era muito alto. Nosso círculo literalmente levantou o dinheiro em moedas de 10 copeques. Foi extremamente difícil para nós subtrair tal quantia de nosso modesto orçamento. Ficamos indignados com a política educacional desse populista. Tendo sido possível finalmente alugar o referido volume, atrasamos 3 dias em sua devolução. O livreiro exigiu o dinheiro adicional pelo atraso. Pagamos. Mas qual não seria sua indignação e raiva ao ver que o capital havia sido expropriado dele? Abrimos diante dele uma segunda cópia de O Capital, uma cópia manuscrita. Em tão pouco tempo, copiamos O Capital até a última linha. Fecha aspas. Quanta energia, tenacidade e perseverança foram investidos em um trabalho tão meticuloso como a cópia manual, em pouco tempo, do primeiro volume de O Capital, cuja primeira edição russa contém quase 700 páginas de extenso texto? Este exemplo caracteriza o trabalho dos revolucionários. O capital é a arma poderosa do proletariado em sua luta contra a burguesia. Deveria ter sido estudado por todos que quisessem se dedicar a esta grande causa, estudado e transmitido às massas trabalhadoras. Isso tinha de ser feito à custa de qualquer esforço, e foi feito. A leitura individual constituía a base do trabalho para a aquisição do conhecimento, mesmo em condições em que essa leitura era perseguida por todos os meios. No seminário eclesiástico de Tiflis, a leitura de livros e jornais estrangeiros, isto é, traduzidos do exterior, especialmente na língua georgiana, era estritamente proibida. Se encontrassem alguns desses livros na posse de alguém, eles os trancavam na masmorra. Basta citar 2 documentos reveladores da barbárie daquele regime. No relatório do assistente do inspetor do seminário S. Murakovsky é dito, abre aspas, Drugashvili tem uma folha de assinatura da biblioteca barata, cujos livros ele usa. Hoje eu confisquei a obra de Victor Hugo, Os Trabalhadores do Mar, onde encontrei a assinatura mencionada, fecha aspas. Na margem há uma nota, abre aspas, punir com prisão prolongada. Já o repreendi por ler um livro proibido. Ano 93, de Victor Hugo, fecha aspas. O segundo relatório do assistente do inspetor, semelhante ao anterior, diz, abre aspas, desenvolvimento literário de Lotonar
sobre as raças populares que ele tirou da biblioteca barata. No livro havia uma folha de compostagem. Dugashivli estava lendo o livro indicado na escadaria da igreja. Já é a 13ª vez que o referido aluno é visto lendo livros da biblioteca barata. Entreguei o livro ao inspetor. Fecha aspas. O documento é acompanhado de uma resolução, abre aspas, por ordem do reitor, prisão prolongada e repreensão severa. Fecha aspas. Muito engenho, perseverança e determinação foram necessários para superar os obstáculos que os capangas quizaristas colocavam no caminho do conhecimento. Abre aspas. A literatura era trazida e escondida sob a camisa. Os livros grossos eram quebrados em folhas e colocados em manuais e cadernos religiosos. As folhas passavam de mão em mão. Panfletos ilegais eram escondidos atrás das cortinas das portas e dos pátios, entre as pilhas de lenha. Fecha aspas. Todos os esforços dos jesuítas do seminário foram em vão. A gigantesca energia revolucionária de Stalin, seu amor pelo povo, seu ódio aos opressores, superaram todos os obstáculos. Num espaço de tempo extraordinariamente curto, nas condições mais difíceis, Stalin soube preparar-se para o trabalho de direção do partido, como marxista-leninista de formação ampla e multilateral, com uma enorme riqueza de conhecimentos concretos. Abre aspas. Grandes energias nascem apenas para grandes objetos. Fecha aspas. Escreveu o jornal Brudsola, A Luta, organizado por Stalin em um de seus primeiros números. Dedicar sua vida à luta dos trabalhadores por sua emancipação, fundir o socialismo científico com o movimento operário, lutar pelo triunfo do comunismo em todo o mundo. Este foi o grande objetivo que guiou Stalin em sua luta pela aquisição do conhecimento. É compreensível que Stalin, como disse Yarolavsky em uma reunião, abre aspas, despreze abertamente os camaradas que relutam nos estudos da teoria, que eles não têm a audácia de pensar teoricamente e propor novos problemas que manifestam covardia de pensamento. Fecha aspas. Também é compreensível porque Lenin sempre ria daquelas pessoas que reclamavam das dificuldades. Difícil não é impossível, dizia Lenin sempre em resposta a tais reclamações. Abre aspas, não podemos ser como pessoas fracas que fogem das dificuldades em busca de trabalho fácil. Fecha aspas. Disse Stalin também. Abre aspas. As dificuldades existem para lutar contra elas e para superá-las. Os bolcheviques certamente teriam perecido em sua luta contra o capitalismo se não tivessem aprendido a superar as suas dificuldades. Fecha aspas. Sobre isso é dito na história do Partido Comunista da União Soviética, abre aspas, o Partido Bolchevique não poderia ter triunfado em outubro de 1917 se seus quadros de vanguarda não tivessem possuído a teoria do marxismo, se não tivessem podido ver nesta teoria um guia para a ação, se não tivessem sido capazes de promover a teoria marxista, enriquecendo-a com a nova experiência da luta de classes do proletariado. Fecha aspas. 2. A teoria marxista não pode ser desenvolvida sem acompanhar todos os dias todas as novas aquisições com as quais a teoria é enriquecida em todos os seus aspectos, tanto pela ciência quanto pela vida prática. Sabemos que Stalin, como Lenin, esteve e está sempre a par de tudo o que há de novo na literatura, nos livros, nos jornais e revistas da União Soviética e do exterior. O major-general de artilharia, G. Savchenko, relatou em Krasnaya Zvezda, Estrela Vermelha, sua visita feita com um grupo de camaradas a Stalin no verão de 1938. Abre aspas. Quando entramos no escritório de Stalin, fecha ele, escreve ele, nossa atenção foi atraída para a grande massa de livros, obviamente publicados recentemente.
Havia livros sobre a indústria têxtil, sobre curtimento, livros de história militar e obras literárias. Quando você tem tempo para ler tudo isso, camarada Stalin? Perguntamos ao camarada Stalin, que sorriu. Ele diz, não importa o quão ocupado eu esteja, eu leio 500 páginas todos os dias, sem falta. Esta é minha parte. É uma grande ração, camarada Stalin. Fecha aspas. Não importa, estou acostumado. Aprendi isso na prisão e no exílio. Agora, como você pode ver, tem uma pequena multidão, mas estou me adiantando. Aconselho vocês a lerem o máximo que puderem, acrescentou e deu um livro para cada um de nós. Fecha aspas. Stalin planeja sua leitura. É exatamente assim que Marx, Engels, Lenin sempre leram, de forma organizada, sistematicamente, segundo um plano, dando-se um prazo e pegando ritmos em caso de interrupções. Existem também inúmeras memórias que nos contam como Stalin estudou nas prisões e no exílio. Os camaradas dizem que Stalin sempre distribuiu estritamente seu tempo. Pela manhã, ele lia livros científicos, estudava línguas. Depois escrevia proclamações, escrevia cartas, etc. Todos coincidem em enfatizar, quando Stalin lia um livro que considerava interessante e necessário, sempre falava a outros sobre o conteúdo e os aconselhava a lê-lo. 3. Como Lenin, Stalin também iniciou sua atividade revolucionária simultaneamente em todas as frentes, associando o imenso trabalho teórico à intensa propaganda e agitação entre as massas trabalhadoras e ao trabalho de organizá-las para as futuras lutas. Em seus primeiros trabalhos teóricos, Lenin indica repetidamente que para os marxistas revolucionários, a palavra do veterano social-democrata alemão, Wilhelm Liebknecht, deveria ser um princípio fundamental, um slogan prático em todo o seu trabalho: estudar, popularizar, organizar. Não se pode esperar, escreveu Lenin, que a elaboração da teoria seja concluída. O trabalho prático deve começar agora, imediatamente. O trabalho teórico e prático deve ser fundido em uma única atividade. É necessário simultaneamente dominar a teoria e fazer propaganda entre os trabalhadores, organizá-los para a luta pela sua emancipação do jugo, do czarismo e da escravidão capitalista. Abre aspas, a tarefa dos socialistas se resume, disse Lenin, em se tornar líderes ideológicos do proletariado em sua libertação. Mas não se pode ser um líder ideológico sem realizar o trabalho teórico indicado acima, assim como não é possível ficar sem direcionar este trabalho de acordo com as demandas da causa, sem popularizar os resultados desta teoria entre os trabalhadores e auxiliá-los em sua organização. Fecha aspas. Essa é uma das observações de Lenin que condensa a grande sabedoria do Partido Bolchevique, que levou a classe trabalhadora russa à vitória contra todos os inimigos dos trabalhadores. Estude, divulgue, organize. Este princípio, precisamente, constitui a base de toda a atividade revolucionária de Lenin e Stalin e do partido por eles criado. Lenin e Stalin ensinam a transmitir a teoria revolucionária às massas, para fazê-la chegar às mais amplas massas, às leis do desenvolvimento da sociedade. Conhecendo o grande objetivo do partido e o programa de sua luta pela consecução desse objetivo. De Stalin como propagandista, como de Lenin, muitas memórias foram escritas. Lenin e Stalin operavam em lugares diferentes, distantes um do outro, mas os métodos de trabalho de ambos eram idênticos. Como Lenin, Stalin era profundamente amado pelos estudantes em seus muitos círculos. Caro professor, professor dos trabalhadores, os trabalhadores de Tiflis e Batum, chamados de Stalin, abre aspas, o nome do camarada Stalin foi pronunciado com profundo afeto
por todos os trabalhadores. Fecha aspas. Escreve Natália Kirtadze, referindo-se ao seu trabalho em Chiatura. Stalin dirigiu o trabalho de propaganda em comícios e assembleias nestas cidades e em muitas outras, em vilas e aldeias entre os trabalhadores e camponeses, organizando e reunindo os trabalhadores e camponeses para a luta revolucionária. Os trabalhadores recordam com singular afeição as proclamações que Stalin então escreveu. Abre aspas, o camarada Stalin ouviu com atenção e solicitude as demandas dos trabalhadores, estudou suas necessidades, aprendeu os mínimos detalhes de suas vidas e quando os trabalhadores leram os folhetos escritos por Stalin, ficaram surpresos com o quão profundamente eles conheciam seu querido mestre. Todas as preocupações dos trabalhadores. Stalin estava intimamente ligado às massas e conhecia profundamente suas vidas. Fecha aspas. Lembra Osman Gurgendiz, abre aspas. Tudo o que ele explicava relacionava-se intimamente com os fatos concretos da vida dos trabalhadores. Por isso, suas palavras eram tão compreensíveis para nós. Fecha aspas. Nas conversas, Stalin, abre aspas, perguntava detalhadamente sobre a vida e o trabalho de cada um de nós, em que seção, por exemplo, trabalhávamos, quanto gastávamos, fecha aspas, escreveu Pedro Yurtsilava, aluno de um dos primeiros círculos de Stalin em Tbilisi. A palavra inflamada de Stalin como propagandista nunca diferia dos fatos. Stalin geralmente se voltava para os problemas imediatos e cotidianos de nossa vida, extraindo deles os exemplos mais característicos. Fecha aspas. Nós, trabalhadores que frequentávamos, os trabalhadores que frequentavam os círculos liderados por Stalin, com o conteúdo de suas explicações dadas, estava firmemente gravado em suas mentes. As palavras eram simples, compreensíveis, gráficas, atraentes, acertavam em cheio, como diziam os trabalhadores. Os trabalhadores de Batum e Daraivelidze e de Vadashkoria lembram que as primeiras palavras de Stalin já atraíram toda a sua atenção. Abre aspas. Aqueles de nós que ouviram o camarada Stalin pareciam cegos que haviam recuperado a visão. Fecha aspas. Escreve de Vadashkoria. Stalin geralmente começava suas aulas com as perguntas mais simples. Por que somos pobres? Foi a pergunta que ele fez na primeira aula. Por que não temos capital enquanto os comerciantes e donos de fábrica têm? Stalin propôs aos operários debater esse problema, pelo qual eles se interessaram e de cuja discussão participaram. Abre aspas. Fizemos muitas perguntas a ele, relata Pedro Yurtsilava. E então, o camarada Stalin verificou se tínhamos entendido tudo, se nada estava confuso. Fecha aspas. Abre aspas. Ele tinha o hábito de não passar a outra pergunta até ter a certeza que tínhamos compreendido e assimilado as suas palavras. Fecha aspas. Escreve o trabalhador de Tbilisi, Georg Ninoa. As deduções e resumos do camarada Stalin no final de sua primeira palestra ajudaram os trabalhadores a esclarecer toda a mecânica da sociedade capitalista, da exploração dos trabalhadores pelos capitalistas, da extração de mais-valia do trabalho dos trabalhadores. Na segunda palestra, Stalin debateu a seguinte questão: por que não temos direito? Ela também despertou profundo interesse entre os trabalhadores, pois tocou em pontos da vida deles, bem conhecidos de cada um deles. Na análise desta questão, Stalin expôs aos trabalhadores a máquina de opressão política do povo por seu pior inimigo, a autocracia czarista. Na terceira palestra, Stalin desenvolveu o tema: como mudar de vida? Como acabar com a pobreza e a falta de direitos? Nesta lição, Stalin fez uma apresentação sobre a experiência do movimento operário em outros países
explicou as várias questões táticas da luta do proletariado por sua emancipação. Para tornar mais fácil para os trabalhadores entenderem as questões mais complicadas e confusas, ele usou exemplos brilhantes e convincentes. Abre aspas, o camarada Stalin usava literatura e trabalhos científicos. Seus discursos eram sempre saturados de exemplos. Quando ele falava, tinha à sua frente um caderno ou simplesmente algumas folhas de papel com anotações. Ele preparava cuidadosamente cada intervenção. Fecha aspas. Os exemplos e os fatos que Stalin citou em seus discursos foram lembrados por muito tempo por aqueles que os ouviram. Durante uma de suas intervenções no funeral de A. Tzolk'in, em 12 de junho de 1905, na aldeia de Gubi, por onde passou a procissão em sua marcha de Kutais a Jônia, Stalin comparou os mencheviques a mosquitos em seu discurso brilhante. Abre aspas, vocês não são dignos de se aproximar desta luz, disse Stalin, dirigindo-se aos mencheviques. Fecha aspas. Este discurso foi ouvido pelos camponeses da aldeia de Gubi. A brilhante imagem usada por Stalin ficou tão profundamente gravada na memória de seus ouvintes que os velhos camponeses se lembraram dela em 1939, 34 anos depois. Esta habilidade de Stalin de explicar as coisas mais complexas com exemplos vivos é lembrada por todos os trabalhadores e camponeses assim que ouvem uma de suas intervenções. Essa particularidade caracterizou todas as proclamações e apelos escritos por Stalin e todos os seus discursos. Como Lenin, Stalin atuou entre os trabalhadores como um organizador. Ele estabeleceu o objetivo de seu trabalho com os trabalhadores avançados que participaram dos círculos para transformá-los em agitadores, propagandistas e organizadores da luta revolucionária das grandes massas proletárias. Stalin ajudou os trabalhadores a assimilar a teoria, ensinou-os a trabalhar individualmente com os livros. Stalin constantemente impunha exigências mais altas aos trabalhadores mais instruídos que frequentavam seus círculos. Assim, por exemplo, G. Parkadze, que participou de um desses círculos, conta, abre aspas, o camarada Stalin nos explicou como chegar ao conteúdo fundamental de qualquer livro, como usar os artigos, as notas bibliográficas e até mesmo as notas informativas que apareciam nas revistas quando não podiam ser encontradas nos livros sobre um determinado número. Documentação suficiente. Isso nos acostumou a tomar notas e fazer resumos. Ao apontar a literatura, Stalin selecionou primeiro a mais popular e depois a mais complicada, dando explicações detalhadas quando um dos camaradas não entendia o que ele havia lido. Fecha aspas. G. Parkadze também lembra como Stalin frequentemente os ajudava a entender este ou aquele livro, fornecendo-lhes seus próprios resumos, compostos por ele durante a leitura. Stalin exigia do propagandista muita autoformação, demonstrando com seu exemplo pessoal que quando há vontade e perseverança, nenhum excesso de trabalho prático pode servir de obstáculo ao estudo da teoria marxista. O velho operário de Kutais, Tzolk'in, lembra-se das palavras de Stalin quando dizia que para entrar nas polêmicas era preciso, antes de tudo, conhecer a experiência de luta dos trabalhadores nos anos anteriores. Stalin repetiu muitas vezes que só um propagandista bem preparado pode contar com sucesso em suas intervenções. Ao forjar os quadros do Partido Proletário, Stalin manteve contato com cada um de seus alunos, estudou-os, trabalhou individualmente com cada um deles. Stalin distinguiu com seu apreço os trabalhadores intrépidos e ousados, leais sem reservas à causa revolucionária a quem ele destacou, ensinando-os e ajudando-os a se tornarem revolucionários profissionais. Ao reunir os trabalhadores e organizá-los para lutar contra seus opressores, Stalin os ensinou em círculos a saber como extrair da experiência do passado
e como evitar erros na luta futura. Os trabalhadores de Tbilisi escrevem, abre aspas, após a primeira greve organizada nas oficinas ferroviárias centrais de 1898, Stalin discutiu com os trabalhadores em círculos o resultado e experiências da luta e defeitos organizacionais isolados. Isso nos ajudou a nos preparar melhor para a importante greve geral de agosto de 1900. Fecha aspas. Terminada a greve geral com a vitória dos operários, o camarada Stalin voltou a discutir em círculos o balanço da nova fase da luta. Esta característica do método de propaganda do camarada Stalin encontrou sua expressão também na proclamação por ele escrita sobre os resultados da greve geral de agosto. Abre aspas, derrotamos nossos saqueadores no campo de batalha mais uma vez, disse o camarada Stalin. Você se lembra do anúncio colocado em nossas oficinas em 1896? O que ou quem nos salvou dessa humilhação, dessa disposição que equivalia a animais? A luta, fecha aspas. A palavra de ordem da luta unida dos trabalhadores constituía a parte essencial da propaganda de Stalin nos círculos. Abre aspas, o camarada Stalin nos ensinou a lutar contra as menores manifestações de desorientação, a lutar contra os fura-greves, contra os traidores diretos dos interesses da classe trabalhadora. O camarada Stalin conhecia perfeitamente os bairros operários, sabia onde e com quem lutar com mais sucesso. Stalin confiou essas missões aos camaradas mais bem preparados, e cada um deles se esforçou para justificar a confiança de seu professor, cumprindo honrosamente suas instruções. Fecha aspas. Os trabalhadores e camponeses de Batum, Chiatura, Kutais o mencionam em suas histórias. Os trabalhadores de Chiatura escrevem que o próprio Stalin distribuiu os quadros propagandistas, os enviou a eles, os instruiu. Ele apontou o assunto de suas intervenções, ensinou-os a se orientar na situação e desferir golpes fulminantes e devastadores dos inimigos. Mesmo na prisão, Stalin não cessou seu trabalho de agitação e propaganda. Os operários, Chiaidze, Lolua e outros que estiveram com ele na prisão de Kutais em 1903, lembram-se de seu trabalho ininterrupto entre os presos. Stalin, abre aspas, organizava a leitura de jornais, livros e revistas e conversava com os internos. A prisão havia se tornado uma espécie de universidade, fecha aspas. Na própria prisão, abre aspas, o camarada Stalin continuou a lutar e a fazer propaganda entre os prisioneiros contra os opressores. Ele nos disse repetidamente, aqui você tem que trabalhar em dobro para sair da prisão como propagandista e organizadores capazes, fecha aspas. Nas memórias de M. Chiaurelli, citadas acima, aparece um relato de Stalin sobre como ele fez a propaganda do marxismo na prisão. Abre aspas, foi na prisão de Batum, diz o camarada Stalin. Dzisoiadze, um jovem bolchevique, um menino corpulento, foi preso. Dzisoidzar voltou-se para mim com um pedido para fazê-lo conhecer o Manifesto Comunista em georgiano. Não pudemos nos encontrar, mas como nossas celas eram próximas uma da outra, li o manifesto em minha cela, para que o vizinho pudesse ouvi-lo. Durante uma de minhas aulas, ouvi passos no corredor. Interrompi a leitura. De repente eu ouço alguém dizer, por que você está quieto? Vá em frente, camarada. Aproximei-me do portão. Acabou que quem estava pedindo para continuar a aula era o sentinela. Fecha aspas. 4. O estudo da história do Partido Bolchevique e da atividade revolucionária de seus dirigentes e professores, Lenin e Stalin, nos mostra a força e o poder invencíveis que conferem à luta do proletariado contra seus inimigos e opressores uma profunda coesão ideológica,
uma unidade inseparável entre o pensamento e a ação dos combatentes revolucionários que marcham à frente do movimento. Assim, precisamente juntos, de mãos dadas, os fundadores desta teoria, Marx e Engels, elaboraram a teoria proletária e lançaram as bases do movimento operário internacional. Por essa mesma afinidade indestrutível de pensamento e ação, os grandes seguidores de sua causa, Lenin e Stalin, estiveram ligados. Somente a fidelidade absoluta aos princípios, a ruptura irrevogável e a luta irreconciliável, implacável contra todo o velho mundo burguês, contra a ideologia burguesa, criam nas pessoas uma infinidade ideológica tão profunda que é o protótipo das relações mútuas na futura sociedade comunista. As relações entre Marx e Engels e entre Lenin e Stalin nos servem de exemplo justamente dessa afinidade, da grande amizade em nome da grande causa comum. A leitura das primeiras obras de Lenin causou uma profunda impressão em Stalin. Lendo-os, Stalin disse a um de seus camaradas, abre aspas, tenho que ver, custe o que custar, fecha aspas. Desde então, o nome de Lenin tornou-se a bandeira de luta dos revolucionários do Cáucaso, e Stalin, seu mais fiel, seu mais firme correligionário e amigo. Sobre esse primeiro contato entre Stalin e Lenin, é interessante ler e reler o seguinte relato do próprio Stalin. Abre aspas. Não era apenas um dos dirigentes, mas um dirigente tipo superior, uma águia das montanhas, destemido na luta e sempre levando o partido adiante, no caminho ainda inexplorado do movimento revolucionário russo. Essa impressão acabou penetrando tão profundamente em minha alma que senti a necessidade de escrever a este respeito a um grande amigo meu, emigrado no estrangeiro, pedindo sua opinião. Depois de algum tempo, quando já havia sido deportado para a Sibéria, era o final de 1903, recebi uma resposta entusiástica de meu amigo, bem como uma carta simples, mas profunda, escrita por Lenin, a quem meu amigo havia mostrado minha própria carta. O obituário de Lenin era relativamente curto, mas continha uma crítica ousada e corajosa das atividades práticas de nosso partido, bem como uma exposição extremamente clara e concisa de todo o plano de trabalho do partido para o futuro próximo. Só Lenin sabia escrever sobre os assuntos mais complexos com tanta simplicidade e clareza, concisão e audácia, que suas frases pareciam não falar, mas disparar. Esta cartinha simples e ousada me convenceu ainda mais de que tínhamos em Lenin a águia da montanha de nosso partido. Fecha aspas. Abre aspas. Recebemos cartas inspiradas do camarada Stalin, nas quais ele nos falava de Lenin. Fecha aspas. Lembra P. Suliashvili. A maneira de resolver as questões relacionadas à organização do partido, etc., as montanhas, e estava entusiasmado com sua luta irreconciliável contra os mencheviques. Enviamos essas cartas a Lenin e recebemos sua resposta, na qual Lenin chamou Stalin de feito de fogo. Stalin, como Lenin, defendeu o marxismo na luta contra todos os seus inimigos desde o início de sua atividade revolucionária. Suas polêmicas com os anarquistas, mencheviques e social-revolucionários deixaram marcas profundas na memória de quem as ouviu. Seus panfletos, escritos em defesa da teoria e tática marxista-leninista, suas intervenções em polêmicas encontraram calorosa aprovação entre os trabalhadores do Cáucaso, dirigido por Stalin. Os bolcheviques do Cáucaso tornaram-se fiéis partidários de Lenin, a organização mais combativa de nosso partido, como proposta de Lenin, o terceiro congresso do partido expressou em sua resolução. Os antigos trabalhadores de Chiatura contam a história de uma reunião ilegal dos trabalhadores avançados desta cidade em abril de 1905, da qual Stalin participou. Abre aspas. Falando nesta reunião, o camarada Stalin nos falou em detalhes sobre o movimento revolucionário
na Geórgia e no Cáucaso, sobre a luta do proletariado russo. O camarada Stalin nos falou com grande entusiasmo sobre Lenin e as ideias por ele defendidas, explicando como tivemos que aplicá-los entre as grandes massas de trabalhadores e camponeses. O camarada Stalin nos ensinou a lutar irreconciliavelmente contra os mencheviques, anarquistas e federalistas que enganavam os trabalhadores. Ele os ensinou a saber descobrir nos mencheviques, por trás de suas frases revolucionárias, traidores declarados. Nos ensinou a saber destruir e aniquilar cada uma das manifestações demagógicas do inimigo. Fecha aspas. A grande importância prática e revolucionária dos primeiros trabalhos teóricos de Stalin é bem lembrada por todos os trabalhadores do Cáucaso. O panfleto de Stalin sobre as diferenças no partido, escrito no início de 1905 e publicado no verão do mesmo ano, é um excelente exemplo dessa polêmica teórica irreconciliável, cuja necessidade e grande valor político e prático ele sempre apoiou calorosamente em Lenin. Este panfleto demonstra, ao mesmo tempo, a capacidade de Stalin de apresentar, como Lenin, de forma extraordinariamente simples e acessível às questões mais complicadas, sua arte de explicar até o fundo, até a exaustão. Sobre o panfleto de Stalin, G. Perradze escreve, abre aspas, o panfleto do camarada Stalin sobre as diferenças no partido, publicado na clandestinidade bolchevique, equipou os trabalhadores georgianos e caucasianos com armas ideológicas para a luta com seus inimigos. Os trabalhadores avançados, os propagandistas bolcheviques treinados, educados por Stalin, fizeram uso deste trabalho dele e do livro de Lenin, O que Fazer, em defesa do qual o camarada Stalin saiu em seu panfleto. Fecha aspas. A questão do referido panfleto de Stalin chamou imediatamente a atenção de Lenin, que acompanhou o progresso do movimento revolucionário no Cáucaso com constante atenção e simpatia. Em seu nome, Krupskaya escreveu ao Comitê da Federação do Cáucaso, abre aspas, recebemos as mensagens de Barsov, Mia Tyaskaya e a carta de Otrokov, que nos diz que a federação publicou o panfleto sobre as discrepâncias no partido, que produziu uma sensação. Envie para nós e envie regularmente também Proletariats Brodsola, a luta do proletariado. Fecha aspas. A luta de Lenin e Stalin contra a teoria oportunista da espontaneidade do movimento operário, defendida pelos economicistas interessados e traidores e defensores dos mencheviques, teve a enorme importância internacional, explicada por Stalin em suas conferências sobre os fundamentos do leninismo e na história do Partido Comunista Bolchevique da União Soviética. Sobre este período da atividade de Stalin, sobre sua inesgotável energia revolucionária, sua fidelidade aos princípios e intransigência na luta contra os inimigos do partido, os camaradas do Cáucaso escrevem, abre aspas, Stalin, que estava então em situação ilegal, superando todas as dificuldades decorrentes desta situação, trabalhou dias inteiros. Se hoje ele estava, por exemplo, em Chiatura, amanhã ele aparecia em Tiflis, em discussões com os mencheviques, em assembleias e comícios dos trabalhadores, aniquilando impiedosamente o menchevismo, reunindo as massas trabalhadoras sob a bandeira de Lenin. Ao participar das discussões, o camarada Stalin muitas vezes trazia consigo o pequeno volume publicado pelo Comitê Central, contendo as atas do 2º Congresso do Partido Operário Social Democrata Russo, o livro de Lenin, O que Fazer, Revolução Democrática, com a qual Lenin desferiu um golpe esmagador nos mencheviques. Calma e resolutamente,
Intransigente em questões de princípio, Stalin intervia destruindo todas as teses dos mencheviques. O camarada Stalin familiarizou os trabalhadores com o trabalho de Lenin. O nome de Lenin era uma bandeira. Entre os trabalhadores, o artigo de Stalin, Repleto Social-Democrate, publicado no jornal Proletariat Brodsola, causou grande impressão. Um artigo que rendeu a Lenin um julgamento elogioso. Este julgamento crítico de Lenin, publicado no Proletariat, ainda é de particular interesse para nós, como uma exposição magistral leninista, concisa, mas completa da essência do artigo de Stalin. Aqui está essa crítica de Lenin, abre aspas. No artigo Resposta Social-Democrata, vemos uma excelente abordagem do problema da famosa introdução da consciência de fora. O autor divide esta questão em 4 partes independentes. 1. A questão filosófica da relação entre a consciência e ser determinada a consciência. De acordo com a existência de 2 classes, a consciência se desenvolve em 2 formas, a burguesa e a socialista. A consciência socialista corresponde à situação do proletariado. Segundo, quem pode desenvolver e quem desenvolve esta consciência? Socialismo científico. A consciência socialista contemporânea só pode surgir com base no conhecimento científico profundo, fecha aspas, como dizia Kautsky. Ou seja, sua elaboração, abre aspas, é obra de alguns intelectuais social-democratas que dispõem dos meios e do tempo livre necessário para isso, fecha aspas. 3. Como essa consciência penetra no proletariado? Abre aspas, é justamente aqui que intervém a social-democracia, e não apenas intelectuais social-democratas, que introduz a consciência socialista no movimento operário, fecha aspas. 4. O que a social-democracia encontra dentro do proletariado quando se dirige a ele com a propaganda do socialismo? Uma inclinação instintiva ao socialismo. Por necessidade natural, junto com o proletariado, a tendência socialista surge tanto entre os próprios proletários quanto entre aqueles que compartilham plenamente o ponto de vista do proletariado. É assim que se explica o nascimento das tendências socialistas, fecha aspas. Kautsky. O menchevique tira disso a dedução ridícula, abre aspas, deduz-se claramente que o socialismo não entra no proletariado de fora, mas surge do proletariado e entra nas mentes daqueles que assimilam as ideias do proletariado, fecha aspas. Para nos dar uma ideia mais clara de como Lenin resumiu, inserimos uma exposição paralela da primeira e terceira partes da questão tratada no artigo de Stalin e os respectivos resumos de Lenin. Artigo de Stalin, abre aspas. A vida moderna é organizada da maneira capitalista. Nela existem 2 grandes classes, a burguesia e o proletariado. E entre essas 2 classes, a luta é pela vida ou pela morte. Para a primeira, sua situação na vida a obriga a fortalecer a ordem capitalista. A segunda é forçada pela mesma situação a minar e destruir a ordem capitalista. De acordo com essas 2 classes, a consciência se desenvolve em 2 formas, burguesa e socialista. A consciência socialista corresponde à situação do proletariado. Mas que importância tem a consciência socialista por si mesma se não se propaga no proletariado? Torna-se uma frase vazia e nada mais. Pelo contrário, obtém-se um resultado totalmente diferente se a consciência socialista se propaga no proletariado. Quando o proletariado toma consciência de sua situação e caminha para a vida socialista a passos acelerados. É justamente aí que aparece a social-democracia. E não apenas os intelectuais social-democratas
que introduzem a consciência socialista no movimento operário. Fecha aspas. Resumo de Lenin. A questão filosófica da relação entre a consciência e o ser determina a consciência. Consiste a existência de duas classes. A consciência se desenvolve de duas formas, burguesa e socialista. A situação do proletariado corresponde à consciência socialista. 2. Como essa consciência penetra no proletariado? É precisamente aqui que aparece a social-democracia, e não apenas entre os intelectuais social-democratas, que introduz a consciência socialista no movimento operário. Este artigo de Stalin não foi publicado na íntegra, mas a partir dos pequenos trechos citados no livro de L. Beria sobre a organização bolchevique na Transcaucásia, bem como de suas obras posteriores, podemos aprender com Stalin a maestria de expor da forma mais popular e compreensível, mesmo para o leitor inexperiente, as questões filosóficas mais profundas. A concisão e precisão da exposição de Stalin permitiram a Lenin resumir o conteúdo do artigo com as próprias palavras de Stalin. Notamos que, após começar a resumir com suas próprias palavras, Lenin, já a partir do segundo parágrafo, cita o próprio texto de Stalin. Ambas as obras de Stalin, o panfleto sobre a dissidência no partido e o artigo Resposta ao Social-Democrata, bem como uma série de outros artigos e panfletos, representam não apenas a popularização da teoria marxista-leninista, da fusão do trabalho com o movimento com o socialismo, mas seu desenvolvimento posterior e sua fundamentação filosófica. Em seu livro sobre o camarada Stalin, Yaroslavsky cita exemplos magníficos dessa forma clara e simples de exposição de Stalin, com a qual ele explicou as questões filosóficas mais complicadas aos trabalhadores. Esses exemplos podem servir de modelo da popularização a que Lenin se referia em sua crítica à revista Svoboda, ou seja, saber conduzir os leitores ou ouvintes, abre aspas, à reflexão profunda, ao estudo profundo, partindo do mais simples e geralmente conhecidas, indicando por meio de raciocínio fácil ou exemplos felizmente escolhidos as principais conclusões desses dados, suscitando no leitor pensante sucessivas questões. Fecha aspas. Eis como Stalin explicou, por exemplo, a tese de que as mudanças na ideologia ficam atrás das mudanças que ocorrem nas condições materiais de existência. Abre aspas, imagine um sapateiro que tem uma oficina muito pequena e, incapaz de resistir à concorrência de um grande fabricante, é forçado a fechar sua oficina e ir trabalhar, por exemplo, na casa de Adelinov. Ele entrou na fábrica de Adelinov, mas não porque ele quer ser assalariado para sempre, mas para ganhar dinheiro, juntar um pouco de capital e depois reabrir sua pequena oficina. Como podem ver, a situação desse sapateiro já é proletária, mas sua consciência ainda não o é. É totalmente pequeno-burguesa. Sua situação não proletária já desapareceu. Não existe mais na sua consciência pequeno-burguesa, mas sua consciência pequeno-burguesa ainda não desapareceu. Desapareceu, ficou para trás na sua situação social. Primeiro mudam as condições externas, muda a existência das pessoas e depois, de acordo com a situação, muda também a sua consciência. Não é difícil compreender a importância que tem a teoria materialista para a atividade prática dos homens. Se primeiro mudam as condições econômicas e depois, consequentemente, muda a consciência dos homens, é claro que o fundamento de um ou outro ideal não deverá ser buscado no cérebro das pessoas, nem em sua fantasia, mas no desenvolvimento das condições econômicas. Somente o ideal que se baseia no estudo das condições econômicas é bom e aceitável. E todos os ideais que não levam em conta as condições econômicas, que não são sustentados por seu desenvolvimento, são ruins e inevitáveis. Se a consciência
os usos e costumes do povo são engendrados por condições externas, se a inutilidade das formas legais e políticas se baseia no conteúdo econômico, é claro que devemos contribuir para uma transformação radical das relações econômicas, para aquela que muda radicalmente os usos e costumes do povo e seu regime político. Fecha aspas. Abre aspas. Você vê, continua Miroslavski, como, partindo do caso particular do sapateiro que perde sua independência, o camarada Stalin procede magistralmente a amplas generalizações filosóficas. Outro exemplo, o camarada Stalin critica a teoria do chamado materialismo econômico. Ele perguntou aos partidários desse materialismo vulgar onde, quando, em que planeta e o que Marx disse que, abre aspas, a comida determina a ideologia, fecha aspas. Não cite nem mesmo uma frase, nem mesmo uma palavra das obras de Marx em apoio a seus gracejos. É verdade que Marx disse que a situação econômica dos homens, de sua consciência, sua ideologia acaba, mas onde ele disse que comida e situação econômica são uma coisa só? Não se sabe que um fenômeno fisiológico, como a alimentação, difere totalmente de um fenômeno sociológico? Fecha aspas. Os exemplos citados neste livro sobre os métodos de trabalho dos clássicos do marxismo-leninismo com livros estão, como é fácil de entender, longe de esgotar toda a riqueza de indicações, conselhos, exemplos, toda a enorme ajuda que obtemos na assimilação da teoria marxista-leninista e sua propaganda. Estudando cuidadosamente as obras de Marx, Engels, Lenin e Stalin e sua atividade revolucionária. Estas obras também constituem um modelo de clareza e simplicidade na exposição dos problemas mais complicados da teoria. Todos os que estudam seriamente as obras de Marx, Engels, Lenin e Stalin chegam a essa convicção, e isso é demonstrado nos breves exemplos citados em nosso livro. Além disso, da leitura das obras dos clássicos do marxismo-leninismo, podemos tirar uma conclusão fundamental. Para possuir a teoria marxista-leninista como guia de ação para aprender a aplicar o método dialético marxista ao estudo dos fenômenos da sociedade, é necessário um grande conhecimento, é necessário trabalhar com tenacidade e incansavelmente para dominar a teoria em todos os seus ramos. O conselho que Stalin deu ao camarada Savchenko e seus camaradas deve ser seguido. Leia o máximo possível. Aprimore constantemente seus conhecimentos. Abre aspas, pode-se afirmar com segurança, disse Stalin no 18º Congresso do Partido, que se pudéssemos educar ideologicamente nossos quadros em todos os campos de trabalho e temperá-los politicamente para que eles pudessem se orientar facilmente na situação interna e externa, se pudéssemos transformá-los em marxistas-leninistas plenamente maduros, capazes de resolver os problemas da gestão do país sem cometer erros graves, teríamos todos os motivos para considerar 9/10 de todos os nossos problemas resolvidos. E podemos inquestionavelmente resolver este problema, porque dispomos de todos os meios e possibilidades necessárias para resolvê-lo. Fecha aspas.